Vamos aproveitar o nosso restinho de inverno para ler livros bem gelados. Olá, galera do YouTube, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Hoje eu tô aqui para trazer para vocês indicações de livros bem gelados. Gelados ao nível de neve. Vamos ficar soterrados na neve. Gente, infelizmente aqui no Brasil, né? Às vezes dá uma nevadinha aqui em Gramado, mas é uma coisa sutil. Porém, eu fiz uma seleção de livros que se passam no meio de uma nevasca, pra gente assim sentir o frio mesmo, abaixo de menos 10 graus. Pra comemorar o nosso inverno, porque o inverno deve ser comemorado todo dia, porque é a minha estação preferida. Pega teu cobertorzinho, teu café, teu chocolate quente, qualquer coisinha, se acomoda aí e vem comigo discutir um pouquinho sobre essas indicações. Vou começar indicando para vocês O Hóspede Noturno. Essa é uma leitura que eu fiz recentemente e eu gostei bastante. Esse livro realmente ele é muito gelado. Aqui nós vamos ter 3 pontos narrativos. Iniciando o primeiro com a nossa protagonista principal, a Willy. Ela está numa casa que ela alugou, uma casa de fazenda, para finalizar ali um livro que ela está escrevendo. Ela escreve livros de true crime e ela foi para essa casa para finalizar esse livro. Só que assim, tá uma baita de uma nevasca lá fora, muito frio, até que ela abre a porta de casa para esperar o cachorrinho dela e ela se depara ali com uma criança encolhida, praticamente congelada no tapete da casa dela. Ela acaba socorrendo essa criança então e tenta fazer a criança falar, mas a criança não parece estar querendo falar muito. Nossa outra narrativa que nós temos, nós voltamos 20 anos no passado para essa mesma casa onde a Willy tá hospedada atualmente. E essa casa aconteceu um massacre absurdo, uma família inteira foi massacrada dentro dessa casa. Nosso terceiro ponto narrativo, a gente tem uma mãe e uma criança que estão presas em cativeiro em um porão. Então ele é um livro super dinâmico, porque a gente vai ter essas 3 narrativas sendo construídas ao mesmo tempo e a gente sabe que tem alguma ligação ali entre os 3 pontos narrativos, a gente só não descobriu ainda o que. No final, tudo é super amarradinho, tudo faz super sentido e é um daqueles livros muito gostoso quando tu percebe que o desfecho fez todo um sentido e foi, assim, muito bem construído, muito bem desenvolvido, personagens também muito bem construídos. Eu gostei muito desse livro. Eu vou falar pra vocês que a narrativa que eu mais gostei é quando a gente passa 20 anos no passado, porque parece que acontece mais coisas, tem um pouco mais de ação. Mas é um livro super gelado, com uma história que vai te envolver muito. Depois eu vou fugir um pouquinho do thriller basicão, suspense basicão, e vou te indicar o Tormenta, da C.J. Tudor. Aqui nós temos um thriller com suspense que é uma distopia, então a gente tem um mundo que aconteceu determinada coisa, aconteceu um vírus ali, as pessoas não são mais como a gente conhece, e a gente vai conhecer também 3 pontos narrativos aqui. O primeiro está se passando em um ônibus tombou no meio da neve com muitas pessoas ali dentro, muitos jovens que estavam indo para um determinado local. Na segunda narrativa nós temos um teleférico que está preso no meio da sua, do seu caminho, da sua transição, também com uma baita nevasca pro lado de fora, e nós temos 5 pessoas presas dentro desse teleférico. No nosso terceiro ponto narrativo, nós temos uma casa onde algumas pessoas trabalham lá dentro, também é um laboratório, e é esse o ponto que os outros 2 locais estão indo. Então tá acontecendo muitas coisas, muita falta de luz, muita neve rolando, muitas portas que não deveriam se abrir vão se abrir, e é muito interessante no final do livro quando tu percebe o modo que a autora construiu esse livro e as 3 narrativas, assim, gente, é um espetáculo a conexão que é feita aqui nesse livro. Depois eu não poderia não recomendar para vocês o meu livro, um dos meus livros preferidos, e com certeza o meu livro preferido que se passa na neve, que é Pedra, Papel, Tesoura, e até faz tempo que eu não recomendo esse livro aqui para vocês. Aqui a gente vai conhecer um casal que está junto há mais de 10 anos, mas o casamento deles está indo de mal a pior, não tá muito legal, até que a esposa ela ganha um sorteio para passar um final de semana numa cabana muito romântica para tentar, trazer a chama da paixão de volta. Só que quando eles chegam nessa cabana, eles percebem que talvez tenha alguma pessoa por ali, algumas coisas não estão normais, a pessoa que deveria receber eles não tá lá, tá tudo muito estranho. Nós também temos uma outra narrativa da esposa contando sobre o casamento, sobre os anos que passaram e como que o casamento foi
se arruinando aos poucos. Aqui a gente tem uma construção bem interessante. Um dos nossos personagens tem uma condição de saúde que é muito interessante. Eu não sabia que existia até fazer a leitura desse livro. Isso traz um sabor muito diferente pro livro, porque tu tá dentro do que tá acontecendo, mas tu sabe que tem alguma coisa a mais, tu só tá esperando esse mais explodir. O final do livro, pra mim, é um dos melhores que existem. Pra mim, ele é perfeito e também a autora amarra todas as pontas, assim, perfeitamente. Depois eu vou te recomendar O Acidente da Freida McFadden, se tu quer um livro bem farofão pra ler, assim, rapidinho em uma noite. Aqui nós vamos conhecer a Tegan, que é uma garota de 23 anos e está grávida de 8 meses. Ela teve ali uma noite que acabou, né, resultando em um bebê. Não tem apoio do pai, pelo contrário, ela está sofrendo nas mãos desse pai. E aí ela recebe então o convite do irmão dela para passar alguns dias na casa dele, né, para aguardar a chegada do bebê. A Tegan, em vez de ir logo, né, para poder ficar lá com o irmão, ela resolve pegar mais um turno de trabalho porque ela tá precisando muito de dinheiro. E aí acontece que ela sai muito tarde da noite no meio de uma nevasca e acaba se acidentando. Um homem chega para prestar socorro para ela, ela descobre que ela tá no meio do nada e a única alternativa que ela tem é aceitar o socorro desse homem ou morrer congelada. Ele acaba levando ela para a própria casa, onde a sua esposa, a Polly, uma ex-enfermeira, vai socorrer a Tegan, porque ele não tem como chegar no hospital por conta da nevasca. Tá tudo trancado, é muito perigoso dirigir. Eles acabam colocando a Tegan em um quarto reservado, que parece todo preparado para um quarto, assim, um leito hospitalar. As coisas estão muito, muito estranhas e a Tegan começa a temer por ela e pelo bebê dela. Eu diria que esse livro, ele é até uma paródia de Misery, tá, gente? Então, assim, se tu ler ele, se tu já leu Misery, tu vai ver muitos pontos parecidos, similares, acontecendo aqui ao mesmo tempo. Por mais que eu tenha ido com medo de não gostar desse livro, por todo mundo falar que ele era, assim, né, uma cópia descarada de Misery, eu acabei gostando bastante. Gostei do final do livro. É Freida, é farofão e ele te serve o que te promete. Falando em Misery, eu vou te recomendar O Iluminado, porque muitos livros do King se passam nesse ambiente de neve, porque no Maine, né, o inverno é muito rigoroso. Então o King usa muito desse recurso narrativo para os livros dele. Aqui nós vamos ter o clássico Hotel Overlook. E, gente, esse aqui é o meu livro preferido do Stephen King, então assim, gente, tá? Me desculpe, porque eu amo. Aqui nós vamos ter o Jack Torrance, que vai até o Hotel Overlook para uma vaga de emprego para ser zelador do Hotel Overlook. O Overlook, ele fica no topo de uma montanha, onde no inverno ele fecha, porque é impossível chegar até lá. Então o hotel, ele não funciona no inverno e eles precisam sempre de um zelador para passar aqueles meses de inverno rigoroso dentro do hotel para manter tudo funcionando, né? Manter a caldeira ligada e fazer com que o hotel não se deteriore durante esses meses de inverno rigoroso. O Jack, então, ele é contratado e ele se muda para o Hotel Overlook junto com a sua esposa, a Wendy, e o seu filho, o Danny. O caso é que o Danny, ele é um garotinho muito especial. Ele é um ser iluminado. Então, assim que ele chega no hotel, o hotel percebe a presença dele, porque sim, o hotel também é um personagem vivo aqui. O hotel, ele tem muitas camadas e muitas criaturas que vivem lá dentro, e o hotel percebe quando o Danny, um ser iluminado, chega lá. Então aqui a gente vai passar o livro inteiro com o hotel tentando tomar conta do Danny, tentar se apossar dele, desse poder que o Danny tem, porém não conseguindo, ele acaba indo pro Jack, que é o elo mais fraco da família, e muitas coisas vão acontecer a partir do momento que o hotel consegue colocar as mãos no Jack. Como eu falei pra vocês, é o meu livro preferido do Stephen King e eu amo essa vibe, essa atmosfera do Hotel Overlook abandonado no meio do nada, assim, com vidas lá dentro ou pós-vidas, e essa vibe gélida. Gente, esse livro aqui é muito bom, ele te passa a sensação incrível de inverno rigoroso no Maine. Depois eu vou te recomendar Ghost Story, e se tu me conhece, se a gente é próximo, tu vai falar, por que tu tá recomendando um livro que tu não gosta? Calma lá. Nem sempre um livro que não funciona pra mim vai não funcionar pra ti. Deu pra entender? Às vezes o que não funciona pra mim pode funcionar pra ti, e o meu dever como influenciadora literária é te mostrar livros que talvez tu ainda não conheça, claro, sempre trazendo a minha opinião e a minha ressalva, que é o que eu vou fazer aqui com esse livro. Bom, Ghost Story, como a minha introdução já diz, é um livro que eu não gosto muito, tá, gente? Pra mim ele não funcionou
mas eu já vi gente que gosta dele e tá tudo bem, então eu deixo ele aqui como uma recomendação, uma possível, talvez, leitura pra ti. Esse livro aqui é escrito pelo Peter Straub, que, né, é falecido e era best do Stephen King. Então, já começo te falando que, se tu não gosta de Stephen King, já pula essa parte do vídeo e vai pro próximo, porque o Peter Straub, ele tem uma escrita muito parecida com a do King, uma escrita muito robusta e muito densa, muito prolixa também, até mais do que o King. Então, se tu tem dificuldade para ler livros do Stephen King, com certeza tu vai ter dificuldades para ler Ghost Story. Mas aqui nós vamos conhecer um clube de jovens senhores, só que aqui eles são realmente senhores, todos na casa dos 60, 70 anos, que eles se reúnem uma vez por semana para conversar e contar histórias de terror. Só que alguma dessas histórias, elas podem ser verdade ou não. O que acontece é que tem um elo que liga alguns desses homens, que aconteceu muitos e muitos anos atrás, envolvendo uma criatura e uma mulher. Essa história volta para assombrar eles depois de muitos e muitos e muitos anos. Então aqui a gente vai ter uma cidade pequena tomada pela neve, com esses senhores contando histórias de terror e essa criatura que tá solta tentando encontrar eles e se vingar. A atmosfera dele é bem parecida com os livros do King, isso que se passa no Maine, da neve, do gélido e tudo mais, mas para mim o que não funcionou aqui foi a escrita muito prolixa do Peter Straub. Ele se arrasta demais para contar a história e o final do livro eu achei um tanto assim, não gostei, mas eu admito para vocês que a atmosfera dele de inverno congelante funciona super nessa categoria. E por último, O Massacre. Aqui, pelo contrário, a gente tem um livro super curto, já que eu trouxe alguns livros grandes. Aqui nós temos mais ou menos 150 páginas de um livro muito interessante. Aqui nós vamos conhecer a cidade de Kruger e a gente sabe logo no início que essa cidade sofreu um massacre absurdo. Todas as pessoas, todos os moradores da cidade de Kruger morreram. Aí a gente vai sendo introduzido na história a partir de inúmeras perspectivas, não só várias narrativas, como pontos narrativos também, como policiais, bombeiros, jornalistas, moradores, rumores que ficaram depois dos acontecimentos na cidade de Kruger. Então ele é um livro super dinâmico, porque a gente vai conhecendo tudo o que aconteceu e os dias antes do acontecimento dentro da cidade, através de muitos e muitos pontos narrativos, o que faz a leitura ser super dinâmica. No final do livro fica uma pergunta muito curiosa: o que foi que aconteceu em Kruger? É isso, galera. Esses são alguns livros bem gelados aí pra gente comemorar o nosso inverno, que merece ser comemorado sempre. Deixa aqui nos comentários pra mim se tu já leu algum desses livros e aproveita e me indica também um livro que se passa com uma atmosfera super gelada no meio da neve, que é o meu sonho, é conhecer a neve, gente. Eu acho que eu vou ser muito feliz quando eu realizar esse sonho. Espero que vocês tenham gostado e eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau!